A manhã começou como qualquer outra na casa de Virginia, mas a tranquilidade durou pouco. Segundo pessoas próximas, ela havia acordado cedo para revisar gravações pendentes, aprovar campanhas e alinhar com a equipe o cronograma da semana. No entanto, tudo foi interrompido quando um oficial de justiça apareceu no condomínio, solicitando que ela assinasse uma notificação urgente. A influencer, acostumada a lidar com situações inesperadas na internet, estranhou o formato do documento e o caráter imediato da convocação. A notificação informava que Virginia deveria comparecer a uma audiência antecipada, marcada às pressas, envolvendo assuntos sensíveis relacionados às filhas e, surpreendentemente, ao jogador Vinícius Júnior. A princípio, ela acreditou se tratar de algum equívoco jurídico ou até mesmo de mais uma tentativa de usar seu nome para criar instabilidade nas redes, mas o texto era claro. A presença dela era obrigatória e indispensável para esclarecimentos formais. A equipe jurídica foi acionada imediatamente. Nos bastidores, o clima era de tensão. De acordo com fontes ligadas ao processo, a audiência teria sido adiantada devido ao surgimento de novos depoimentos e registros que precisavam da versão de Virginia o quanto antes. Embora ela mantivesse postura discreta, a notícia se espalhou rapidamente entre pessoas do círculo mais próximo, alimentando especulações sobre o que realmente estaria por trás da convocação inesperada. Enquanto as redes sociais seguiam tranquilas, sem pistas do que estava prestes a acontecer, Virginia tentava entender por que as filhas haviam sido mencionadas no documento. Para ela, envolver Maria Alice e Maria Flor em qualquer discussão judicial era algo que passava de todos os limites. A possibilidade de que a situação tocasse diretamente na integridade emocional das meninas fez com que a influencer intensificasse o contato com advogados, pedindo todas as explicações possíveis antes de se deslocar ao tribunal. Mas o ponto mais intrigante ainda era outro. O nome de Vini Júnior constava na convocação como parte da situação que desencadeou o pedido urgente da audiência. Não havia detalhes adicionais, apenas uma menção categórica de que fatos recentes envolvendo ambos precisavam ser esclarecidos. A ausência de contexto ampliou a dúvida sobre o tipo de informação que poderia ter chegado às autoridades. Sem alternativa, Virginia reorganizou toda a agenda, adiou compromissos importantes e pediu à equipe que mantivesse o máximo de sigilo até que tudo fosse esclarecido. A convocação inesperada provocou um efeito imediato. Cada movimento dela passou a ser observado dentro da própria equipe, e qualquer detalhe poderia representar uma reviravolta no caso. Enquanto se preparava para sair, Virginia percebeu algo que aumentou ainda mais sua preocupação. A forma como o documento estava estruturado indicava que a audiência não apenas seria tensa, mas poderia envolver questionamentos diretos sobre a vida pessoal dela, incluindo interações recentes que se tornaram assunto de bastidores na internet. Ela sabia que, por menor que fosse o detalhe, qualquer declaração seria usada para construir o rumo do processo. A ida ao tribunal naquele dia não seria apenas mais um compromisso jurídico. Seria o início de uma narrativa que ninguém ao redor dela imaginava que tomaria proporções tão sérias. O trajeto até o tribunal foi silencioso. Virginia, acompanhada por 2 advogados, tentava manter a respiração estável enquanto revisitava mentalmente tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Não era comum que seu nome fosse associado a procedimentos jurídicos dessa natureza, muito menos em situações que mencionassem diretamente suas filhas. A cada quilômetro percorrido, a apreensão crescia. Dentro do carro, um dos advogados tentava tranquilizá-la, explicando que a convocação, embora urgente, não significava automaticamente que ela fosse alvo de uma acusação. Muitas audiências preliminares acontecem apenas para esclarecimento de fatos, especialmente quando envolvem pessoas públicas. No entanto, o clima sugeria algo mais complexo: a inclusão de Vini Júnior no documento era o que realmente deixava a situação nebulosa. O jogador vinha sendo mencionado nas redes nos últimos dias por conta de supostas interações amistosas com a influencer durante eventos e bastidores de viagens. Nada que, para o público, parecesse fora do comum, mas suficiente para alimentar rumores insistentes em perfis de fofoca. Em condições normais, isso não passaria de mais um burburinho digital, mas a presença dele em uma convocação oficial elevava tudo a outro patamar. Ao chegar ao tribunal, Virginia foi conduzida para uma sala reservada. Para sua surpresa, o clima interno era mais sério do que esperava. Os servidores que a receberam evitaram expressões faciais que pudessem dar pistas, mas a postura profissional e o silêncio reforçavam que se tratava de uma situação delicada. A influencer já participara de reuniões tensas ao longo da carreira, mas aquele ambiente tinha um peso diferente.
Poucos minutos depois, seu advogado retornou de uma conversa com o assistente do juiz responsável pela audiência. Ele explicou, sem rodeios, que a presença dela era necessária para esclarecer pontos relacionados à segurança das crianças e à exposição reiterada delas nos ambientes públicos e digitais. Até aí, nada completamente inesperado, mas logo em seguida veio o ponto que mudou o tom da conversa. Havia sido registrado, segundo fontes do processo, um conjunto de denúncias anônimas alegando comportamentos que poderiam representar riscos às crianças, não por parte de Virginia, mas devido ao ambiente ao redor delas diante de uma série de eventos recentes envolvendo pessoas próximas. Entre essas pessoas, o nome de Vinícius Júnior havia sido citado como alguém cuja aproximação repentina levantara questionamentos. A influencer ficou em choque. Para ela, qualquer menção a riscos envolvendo as filhas era algo absolutamente inaceitável, ainda mais quando atreladas a alguém com quem ela pouco convivera. Os advogados reforçaram que denúncias anônimas eram comuns, especialmente quando figuras públicas estavam envolvidas. Muitas vezes eram apenas tentativas de criar tumulto ou de prejudicar reputações. Mesmo assim, o simples fato de isso ter sido oficializado como matéria de audiência fez com que a situação ganhasse gravidade. Virginia percebeu, naquele instante, que a audiência seria muito mais minuciosa do que imaginava. Ela teria de responder a perguntas diretas sobre rotinas, deslocamentos, exposições públicas e, principalmente, sobre o que realmente havia acontecido nos últimos encontros em que o nome de Vini Jr. fora levantado pelos perfis de fofoca. Antes de entrar na sala principal, Virginia respirou fundo. Entendia que qualquer resposta imprecisa poderia criar uma interpretação equivocada. A audiência, apesar de precoce, seria decisiva para encerrar ou alimentar rumores que já circulavam nas redes. O relógio marcava o horário exato da convocação. Ela ajeitou o cabelo, endireitou a postura e aguardou a porta ser aberta. Do lado de dentro, estavam os responsáveis por conduzir as perguntas, que poderiam determinar o rumo de sua vida pública e privada nas próximas semanas. A porta foi aberta com um discreto aviso e Virginia entrou, acompanhada de seus advogados. A sala era simples, porém organizada, com uma mesa central onde o juiz, o assistente jurídico e uma psicóloga especializada em infância já estavam posicionados. A presença da psicóloga chamou a atenção dela imediatamente. Quando se trata de audiências envolvendo menores, isso é comum. Mas a formalidade da situação deixava claro que o assunto seria tratado com rigor. O juiz a cumprimentou de forma polida e pediu que ela se sentasse. A abertura da audiência foi objetiva. Seriam esclarecidos pontos relacionados à exposição das filhas e a possíveis riscos causados por terceiros em ambientes recentes frequentados por Virginia. O nome de Vinícius Jr. apareceu logo nos primeiros minutos, para surpresa dela. Não era acusação, mas um pedido de explicação detalhada sobre circunstâncias que haviam sido relatadas em denúncias anônimas. A influencer respirou, mantendo o controle. Ela explicou que havia encontrado o jogador em 3 eventos nos últimos meses, todos públicos ou ligados a compromissos profissionais. Destacou que as filhas estavam presentes apenas em um deles e sempre acompanhadas de babás, segurança e equipe. Falou com tranquilidade, mas entendia que cada palavra precisava ser calculada. A psicóloga fez uma intervenção delicada. Perguntou sobre a rotina das crianças, os limites entre exposição pública e privacidade, e como Virginia equilibrava a presença delas em eventos e gravações. Ela respondeu com firmeza, ressaltando que suas filhas eram prioridade absoluta e que qualquer movimento envolvendo as meninas passava antes por uma avaliação de segurança. A profissional anotava cada detalhe com atenção, então veio o ponto mais sensível da audiência. O assistente jurídico mencionou que a denúncia anônima citava um episódio em que Vini Jr. teria estado próximo das meninas em uma área de bastidores durante um evento esportivo, e que isso teria causado desconforto em algumas pessoas que estavam presentes. A narrativa sugeria falta de controle no ambiente, extrapolando completamente o que de fato havia ocorrido. Virginia ficou visivelmente surpreendida. Esclareceu que, naquele evento específico, ela e o jogador apenas trocaram poucas palavras e que as crianças não estavam na área mencionada. Além disso, ressaltou que toda a movimentação havia sido acompanhada pela equipe do evento e pela própria produção do conteúdo que ela gravava naquele dia. Disse isso com firmeza, ciente de que qualquer ambiguidade poderia distorcer a realidade. Os advogados reforçaram que a denúncia parecia carecer de substância e que qualquer pessoa presente no local poderia confirmar o relato de Virginia. O juiz balançou a cabeça de forma neutra, anotando detalhes sem expressar opinião. No entanto, a audiência ganhou outra camada quando o juiz revelou que não era apenas o suposto episódio com Vini Jr.
que levantava questionamentos. Havia também depoimentos anexados por terceiros mencionando o aumento de exposição das meninas em ambientes públicos e alegando que isso poderia representar risco. Embora não fossem acusações diretas, eram pontos que precisavam ser esclarecidos. Virginia sentiu um peso inesperado. Ela já lidava com críticas constantes online sobre a presença das filhas em vídeos e propagandas. Mas ver isso entrar em uma esfera formal judicial causava impacto. Explicou que cada participação das filhas seguia padrões rígidos de segurança e que nada era feito sem avaliação prévia. Sua voz era firme, mas o desgaste emocional era evidente. A audiência seguia em tom técnico, mas os desdobramentos emocionais já começavam a se mostrar. Era apenas o início do que ainda seria aprofundado ali. A audiência avançava com um ritmo cuidadoso. Mas foi quando o juiz anunciou a próxima etapa que Virginia percebeu que o caso tomaria uma proporção diferente. Seriam apresentados trechos de depoimentos anexados ao processo, prestados por pessoas que haviam estado em eventos recentes nos quais ela e as filhas estiveram presentes. A influencer endireitou a postura, preparando-se para ouvir cada palavra. O primeiro depoimento era de uma funcionária terceirizada de um dos eventos. Ela relatava que, em determinado momento, viu uma movimentação inusitada em uma área restrita, onde a equipe de segurança estava ajustando o fluxo de entrada. Segundo ela, houve um instante de dispersão causado pela presença simultânea de influenciadores, atletas e equipes de gravação. No meio disso, o depoimento dizia que as crianças de Virginia teriam ficado momentaneamente vulneráveis. A influencer negou de imediato, afirmando que as meninas não saíram do campo de visão da equipe em nenhum momento. O juiz anotou a contestação, mas seguiu para o próximo depoimento. Este vinha de alguém do staff do evento esportivo, onde Vini Jr. esteve presente. O depoente afirmava que, por alguns minutos, houve proximidade entre o jogador e as crianças, embora não mencionasse qualquer comportamento inadequado. A menção, porém, bastava para reforçar o foco da audiência. Virginia respirou fundo e manteve a clareza ao responder. Explicou que a aproximação, se aconteceu, foi breve e absolutamente acidental, considerando o fluxo intenso daquele dia. Reafirmou que o jogador sempre manteve postura respeitosa e que qualquer insinuação ao contrário não condizia com a realidade. Seus advogados reforçaram o ponto. Proximidade ocasional não significava risco, muito menos justificava uma denúncia formal. A psicóloga pediu a palavra novamente, desta vez para um questionamento mais sensível. Perguntou se Virginia sentia que a rotina de exposição das filhas poderia, de alguma forma, colocar as meninas em situações imprevisíveis, principalmente em eventos com grande circulação de figuras públicas. Virginia respondeu de imediato, com firmeza, mas também com emoção. Disse que compreendia a responsabilidade que carregava e que se cercava de profissionais qualificados justamente para evitar qualquer situação fora do controle. A profissional parecia satisfeita com a resposta, mas o juiz ainda tinha mais documentos. Ele abriu uma pasta azul e retirou um relatório elaborado por uma equipe de proteção à infância, instaurado automaticamente após a denúncia anônima. O relatório não trazia acusações diretas, mas levantava recomendações sobre limites de exposição, ambientes controlados e acompanhamento contínuo da segurança das meninas. O advogado de Virginia pediu a palavra para contextualizar. Explicou que figuras públicas sofrem com denúncias infundadas com frequência e que muitos relatórios desse tipo são protocolares, não reflexo de um risco real. Ele reafirmou que as crianças estavam seguras e que qualquer análise precisava considerar o ambiente de trabalho da mãe, que não podia ser comparado a um contexto comum. O juiz, ainda assim, manteve a neutralidade, disse que compreendia o ponto, mas que precisava avaliar todos os documentos antes de emitir qualquer parecer final. Ele também mencionou que, além da questão das filhas, havia uma preocupação secundária envolvendo a repercussão nas redes sociais sobre a suposta proximidade entre Virginia e Vini Jr., já que isso poderia estar influenciando parte das denúncias recebidas. Essa foi a primeira vez, desde o início da audiência, que o nome do jogador apareceu de forma categórica em relação ao impacto público da situação. Virginia sentiu o peso da palavra repercussão, pois sabia que, muitas vezes, era justamente isso que alimentava tumultos jurídicos desnecessários. A audiência não estava nem na metade, e a influencer já sentia que seria preciso muito mais do que argumentos técnicos para desmontar a narrativa que havia sido construída ao redor daquele episódio. Quando o juiz anunciou que passariam para a etapa de perguntas diretas, Virginia sentiu o ar mudar dentro da sala. A formalidade, que até então parecia controlada, ganhou um peso novo. Era nesse ponto que muitos processos se definem, e ela sabia disso. Seus advogados se inclinaram discretamente, como quem sinaliza que, a partir daquele momento, qualquer nuance seria decisiva.
A primeira pergunta foi objetiva. O juiz queria saber se em algum momento Virginia autorizara terceiros, influenciadores, atletas, colegas de trabalho ou amigos a interagirem com suas filhas sem supervisão da equipe dela. A influencer respondeu sem hesitar: nunca. Explicou que todas as interações com figuras públicas eram protocolares e monitoradas e que suas filhas não circulavam sozinhas em eventos. A segurança era instruída a manter controle absoluto dos ambientes. O juiz ouviu, anotou e então seguiu para a pergunta seguinte, que foi mais direta do que ela esperava. Qual era exatamente a relação dela com Vinícius Júnior? A sala ficou em silêncio. Virginia respirou fundo e respondeu da forma mais clara possível. Disse que não havia relação pessoal, apenas cordialidade profissional em eventos públicos. Destacou que nunca houve encontros privados ou situações que fugissem do âmbito profissional. O juiz a observou de perto, procurando qualquer sinal de insegurança, mas sua postura permanecia firme. A psicóloga pediu a palavra para abordar algo que, até então, não havia sido colocado de forma explícita. Ela questionou como Virginia lidava emocionalmente com o fato de que suas interações públicas eram frequentemente interpretadas de maneira distorcida. A influencer respondeu com sinceridade, explicou que fazia parte do universo das redes sociais, mas que, quando as interpretações equivocadas atingiam suas filhas, a situação se tornava insustentável. Disse que jamais permitiria que algo desse tipo prejudicasse as meninas. Então veio a pergunta que mudou o clima de forma definitiva. O juiz, com um tom mais sério desde o início da audiência, perguntou se Virginia estava ciente de que havia sido anexado ao processo um vídeo gravado por um espectador durante um evento esportivo, mostrando uma movimentação que precisava ser esclarecida. Ela franziu o senho sem reconhecer o que poderia ser. O magistrado explicou que o vídeo não indicava irregularidade direta, mas mostrava um momento em que as meninas, a equipe de segurança e alguns convidados, incluindo Vini Júnior, apareciam no mesmo enquadramento, em meio a uma confusão de bastidores. O simples fato de existir esse registro parecia dar nova força à denúncia. O advogado de Virginia solicitou detalhes, mas o juiz informou que o vídeo seria exibido ainda naquela audiência, após as perguntas diretas. A influencer manteve o controle, mas era possível perceber que a tensão ficara maior. Ela sabia que, mesmo que o vídeo não mostrasse nada de preocupante, sua interpretação poderia ser manipulada, especialmente por denúncias baseadas em suposições. As perguntas continuaram, agora voltadas à rotina familiar. Queriam saber como as crianças eram acompanhadas em viagens, como eram definidos os ambientes permitidos e aqueles que não eram recomendados, e como Virginia avaliava riscos antes de expor as meninas em gravações. Ela respondeu com precisão, reforçando que nada era improvisado, que cada detalhe era orientado pela equipe de segurança e que sua prioridade absoluta era preservar a integridade das filhas. O juiz encerrou a etapa de perguntas, observando que, apesar das denúncias apresentarem inconsistências, ainda era necessário analisar o material audiovisual antes de qualquer conclusão. A sala ficou em silêncio por alguns instantes. Virginia percebeu que o momento mais complicado ainda estava por vir. O vídeo que seria exibido poderia definir o rumo de toda a audiência e, consequentemente, da narrativa que já começava a se formar fora dali. As luzes da sala foram parcialmente diminuídas e um monitor foi reposicionado para que todos tivessem visão clara. Virginia se preparou, respirando fundo. Seus advogados mantiveram a postura atenta, prontos para intervir caso fosse necessário. O juiz pediu que o vídeo fosse exibido sem interrupções para análise integral. A gravação começou com imagens tremidas, feitas claramente por alguém do público ou da equipe técnica que circulava pelos bastidores. Era um vídeo curto com pouco mais de 40 segundos, captado em meio à movimentação intensa de um evento esportivo. A câmera mostrava equipes de filmagem, corredores estreitos e pessoas transitando rapidamente. No 12º segundo, a imagem estabilizou por alguns instantes. Foi quando apareceram, no mesmo quadro, Virginia, duas integrantes de sua equipe, as filhas, seguradas firmemente pelas babás, e ao fundo, Vinícius Júnior, conversando com membros da produção. O ambiente estava lotado e a proximidade entre todos era visivelmente fruto da confusão típica de bastidores. Ainda assim, para quem não conhecia a dinâmica, poderia parecer um cenário de vulnerabilidade. A sala permaneceu absolutamente silenciosa enquanto o vídeo seguia. Em um breve momento, um empurrão involuntário entre duas pessoas causou uma pequena ondulação no fluxo do corredor. As babás seguraram as meninas com firmeza, impedindo qualquer aproximação inesperada. Vini Júnior, que estava alguns passos atrás, olhou rapidamente para a movimentação, mas permaneceu onde estava, sem interferir. O episódio durou menos de 2 segundos. Quando o vídeo terminou, o juiz pediu para que fosse reproduzido novamente, dessa vez em velocidade reduzida. Virginia sentiu um misto de incredulidade e indignação. Nada ali sugeria qualquer risco real. Pelo contrário, mostrava sua equipe agindo exatamente como sempre fazia.
Ainda assim, ela sabia o poder que um vídeo editado ou mal interpretado poderia ter, especialmente se já estivesse circulando em grupos fechados ou entre pessoas mal intencionadas. Após a segunda exibição, o juiz pediu que todos aguardassem enquanto ele fazia anotações. Alguns instantes se passaram antes que ele levantasse o olhar novamente. A pergunta veio de forma direta e fria. A senhora confirma que este foi o único momento de proximidade entre suas filhas e as demais pessoas registradas no vídeo, incluindo o jogador? Virginia respondeu sem hesitar. Confirmou que o vídeo representava exatamente o que havia ocorrido, uma passagem rápida, acidental, controlada e monitorada. Os advogados reforçaram que as imagens provavam que não havia risco, embora a denúncia tivesse tentado transformar uma situação banal em algo sério. Mas o juiz ainda não parecia completamente satisfeito. Ele questionou por quê, sabendo da movimentação intensa nos bastidores. As crianças estavam presentes naquele ambiente específico. Era uma pergunta sensível, que exigia resposta precisa. Virginia explicou que o trajeto mostrado no vídeo era uma área de passagem obrigatória entre duas salas reservadas destinadas à equipe dela. Disse que as meninas estavam sendo conduzidas para um espaço seguro e que não permaneciam em locais de fluxo intenso. A confusão vista no corredor foi um evento atípico, rápido e inesperado. A psicóloga fez uma observação importante, destacando que, pelas imagens, a reação da equipe de Virginia havia sido correta e imediata, o que minimizava qualquer interpretação negativa sobre risco às crianças. Era um ponto técnico, mas favorável. O juiz então solicitou uma avaliação preliminar do assistente jurídico, que confirmou que não havia no vídeo qualquer evidência de negligência. No entanto, ele também pontuou que a presença de figuras públicas como Vini Jr. na mesma área poderia ter contribuído para o surgimento de especulações, especialmente se alguém buscasse criar narrativas distorcidas. Era exatamente o tipo de situação que poderia se transformar em escândalo digital caso o vídeo vazasse, e Virginia sabia disso. A audiência caminhava para uma fase decisiva, e o julgamento sobre aquele vídeo definiria o rumo das próximas perguntas, e talvez até o parecer final. O juiz pediu alguns minutos para analisar as anotações feitas ao longo da audiência. A sala permaneceu em silêncio absoluto. Virginia sentia as mãos frias, mas mantinha a postura firme. Seus advogados trocavam olhares discretos, interpretando cada movimento do magistrado enquanto ele revisava papéis, documentos e o relatório da psicóloga. Era evidente que a decisão seria cuidadosa. Quando o juiz finalmente fechou a pasta azul, todos endireitaram a postura. Ele começou destacando que casos envolvendo exposição de crianças exigem atenção redobrada, especialmente quando há circulação de denúncias anônimas. Ressaltou que, mesmo quando infundadas, essas denúncias precisam ser verificadas com rigor. Virginia concordou com um leve aceno, compreendendo perfeitamente a responsabilidade que carregava. O magistrado então passou à análise do vídeo. Sua conclusão foi objetiva. As imagens demonstravam um ambiente confuso, porém controlado. Não havia indícios de negligência ou risco concreto às crianças. Deixou claro que, apesar da movimentação intensa, a equipe de Virginia agiu de maneira adequada, garantindo que as meninas permanecessem seguras em todo momento. Esse ponto, segundo ele, era crucial. Em seguida, abordou a questão das denúncias envolvendo Vinícius Jr. Afirmou que nada nos autos, nem depoimentos, nem relatórios técnicos, sustentava a ideia de que o jogador tivesse qualquer envolvimento problemático. Todos os relatos apontavam que a proximidade vista no vídeo era circunstancial, inevitável e breve. Portanto, não havia material para manter qualquer suspeita ou investigação adicional envolvendo o nome dele. O juiz enfatizou que, embora a repercussão nas redes sociais pudesse alimentar narrativas, o tribunal não se baseava em boatos. Precisava de fatos. E os fatos não apresentavam irregularidade. A psicóloga então apresentou sua conclusão técnica, destacou que Virginia demonstrava clara compreensão dos limites da exposição das filhas e que suas respostas refletiam cuidado real, não treinado. Observou que as meninas eram acompanhadas por profissionais capacitados, tinham rotinas estruturadas e, principalmente, estavam protegidas emocional e fisicamente. Recomendou apenas que a influencer mantivesse o padrão atual de segurança e revisasse, de tempos em tempos, protocolos internos, algo considerado absolutamente normal. O juiz concordou e, após breve pausa, anunciou o parecer final. A audiência estava encerrada e nenhuma medida adicional seria tomada. O processo seria arquivado e não havia qualquer indício que justificasse novas etapas. A decisão foi clara, firme e definitiva. Virginia finalmente respirou fundo. Não havia vencido uma batalha contra alguém, mas contra uma narrativa construída sem fundamento. Seus advogados se entreolharam, aliviados, e recolheram os documentos.
Ela se levantou lentamente, agradeceu ao juiz e à equipe técnica, mantendo a postura serena que mostrara durante toda a sessão. Ao sair pela porta lateral reservada, sentiu uma necessidade imediata de silêncio, o tipo de silêncio que só vem depois de horas sob pressão extrema. Lá fora, a equipe aguardava ansiosa, mas ela pediu que todos esperassem alguns instantes antes de comentar qualquer coisa. Precisava de alguns minutos para absorver o que acabara de acontecer. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguém descobriria que ela esteve no tribunal. Sabia também que os perfis de fofoca transformariam até o silêncio em especulação. Mas naquele momento, a paz de ter atravessado a audiência com verdade e ter sido ouvida era suficiente. Virginia entrou no carro, fechou a porta e encostou a cabeça no banco. Pela primeira vez naquele dia, sentiu que podia respirar sem medo de interpretações, distorções ou acusações veladas. O futuro ainda exigiria cuidado, mas ali, diante daquela decisão, ela recuperava algo essencial, o controle da própria narrativa, e ao fundo, a única coisa que importava permanecia intacta, a segurança das filhas, e a certeza de que ninguém, absolutamente ninguém, iria interferir nisso.